Vamos lá. Dando continuidade na página seguinte, nós vamos fazer a observação do que é que nossa atividade está pedindo para contribuir ainda com o nosso conhecimento. Vamos lá para a nossa página. Bem, aqui na página 56, vamos fazer a leitura do texto para ver o que é que está se pedindo. Diz assim: observe o mapa e os gráficos a seguir, para sabermos quantos somos e como estamos distribuídos os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta, nas diferentes partes do mundo. Gente, agora nós vamos trabalhar sobre a população do planeta, ó. A população, como é que está distribuído a população do planeta. Aqui nós temos um gráfico, lembra que a gente já trabalhou sobre gráfico, que tem alguns dados do mundo população de 2015. Aqui, na vertical, nós temos o número de pessoas. E na horizontal, aqui, ó, nós vamos ter o gráfico nos dando os dados. Bem, aqui, ó, na Oceania, nós temos 0, bem, ó, 0, tá vendo? E aonde é que está a Oceania, ó? É este lugar aqui, ó, no nosso planeta, certo? No nosso planeta, este continente aqui. Vamos lá. Na América do Norte, nós temos este número aqui, ó, populacional, abaixo de 1 milhão, certo? Aqui, ó. Já na América Central ou América do Sul, nós temos aqui, ó, um pouquinho a mais do que na América do Norte, certo? Aqui é 1 bilhão, então aqui a gente tem 0 de bilhões, né? Aqui nós temos um pouco mais de 0 de bilhões, aqui a gente tem um pouco mais do que na América do Norte. Na Europa, nós já temos um pouquinho mais, mas ainda não temos 1 bilhão. Na África, nós temos um pouco mais de 1 bilhão de pessoas, ó. Aqui a gente ultrapassou a 1 milhão, então nós temos um pouco mais de 1 bilhão de pessoas. Já na Ásia, nós temos, ó, mais do que 4 mil bilhões de pessoas, mais de 4 bilhões de pessoas na África, certo? Agora diz aqui, ó, numere os quadrinhos no mapa das partes do mundo mais populosas e a menos populosa. Bem, como aqui no gráfico diz o quê? Que na Ásia tem mais de 4 bilhões de pessoas, eu vou colocar um número 1 aí, aqui, ó, como o país mais populoso. Número 1 é a Ásia. Na África, gente, a gente viu que depois da Ásia, nós temos a África. Então, eu vou colocar um número 2 aqui, ó, na África. Depois da África, nós temos a Europa. Então, vou colocar o terceiro país mais populoso, a Europa. Depois, a América do Central e a América do Sul, que é aqui, ó, o nosso país. Vou colocar o quarto, então é o quarto mais populoso. E vamos colocar o 3 aqui, ó, o 3 aqui na América do Norte. O 3 não, gente. 1, 2, 3, 4, o 5, desculpa. Aqui é o 5, o quinto, né? O quinto mais populoso e aqui o sexto mais populoso, certo? Então, de acordo com a análise do nosso gráfico, a gente viu que a Ásia é o país, é o continente, é o país onde tem mais população. Depois eu tenho a África, depois a Europa, depois a América Central e a América do Sul, depois eu tenho a América do Norte e, por fim, a Oceania, certo? Bem, assim, depois de nós analisarmos os dados e preenchermos, nós vamos aqui para a próxima atividade, que diz assim: agora vamos conhecer o número de habitantes
de diferente parte do mundo. Veja quais são as partes mais populosas. Gente, cada homenzinho desse aqui, ó, equivale a 10 milhões de pessoas. Cada homenzinho desse equivale a 10 milhões de pessoas, certo? África, população de 1 bilhão, 1 milhão e 185.180, certo? Então, aqui nós temos 1 milhão 180 mil, certo? De habitantes. Os habitantes da África pertencem a um grupo étnico diferente. Do continente existe mais de 500 dialetos, quer dizer, línguas diferentes, certo? Dialetos. O que é dialetos? Variedade regional ou social da língua de um país, certo? Depois, a gente tem aqui a Europa, ó. Cada um desse aqui equivale a 10 milhões de pessoas, certo? Cada um bonequinho desse. Aí, aqui nós temos aqui, ó. Europa, população 738.400.000. De novo, 738.400.000, certo? E aí, nós vamos passar para o próximo. Ásia, lembrando que cada bonequinho desse equivale a 10 milhões. Bem, na Ásia, nós temos 4 bilhões 393.300.000 de populacional. A Ásia tem grande concentração populacional. O Japão e o leste da China são áreas muito povoadas. Depois nós temos aqui, ó, América Central e América do Sul, onde nós estamos localizados. Ele tem o quê? 513.370.000, certo? 513.370.000. A população da América do Sul e da América Central é formada principalmente por descendentes de povos nativos, de brancos europeus e de negros africanos, que nós vimos no início da aula. Agora nós temos a América do Norte. A América do Norte, o número populacional da América do Norte, 484.800.009, certo? 484.800.000, tá bom? 800 mil, aqui na América do Norte. Na Oceania, vamos para a Oceania. Na Oceania, nós temos de população 39.300.000. A Oceania tem uma população reduzida. A maior parte de seu habitante está concentrada na grande cidade, na Austrália e da Nova Zelândia. Existe área no interior da Austrália que são praticamente desabitadas. E na Antártida, gente, sem população permanente, né? Porque como é muito gelo lá, forma muito gelo, é muito frio, o ser humano não consegue viver na Antártida, certo? A população da Antártida é formada por pesquisadores que trabalham nas estações científicas ali instaladas. Eles vivem no continente por um determinado período de tempo, retornando em seguida para os seus países. Bem, e qual é a nossa atividade de hoje? Vamos ver a posição do Brasil neste gráfico. Em qual parte do mundo ele está?
em qual parte do mundo ele está. Com base nas informações apresentadas pelo professor, circule o bonequinho que equivale à população do Brasil. Bem, o nosso país está aqui, ó, na América do Sul, como a gente já estudou. Se cada bonequinho desse equivale a 10 milhões, né, como a gente viu na página anterior, cada bonequinho equivale a 10 milhões de pessoas, quantos bonequinhos a gente vai ter que circular? Vamos lá? Nós temos 500, né? Então, vou fazer um pontinho, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8, 9, 10, 11, cadê? 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui a gente já tem 15, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tem mais tem bastante bonequinho aqui, né? Aqui a gente vai circular 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, ó, é a representação de população existente no nosso Brasil, certo? E aí, o que é que nós temos mais para aprender sobre este assunto, gente? O Brasil faz parte do gráfico da América Central. Como a gente viu, ó, este é o gráfico da América Central. Então, América Central e América do Sul, nós estamos na América do Sul, certo? Para facilitar o nosso cálculo, a gente vai fazer um arredondamento, certo? Arredondando, a população é de 200 milhões, então, de 200 milhões de habitantes. Cada bonequinho desse equivale a 10, portanto, nós temos que fazer o quê? Nós vamos circular, ó, 20 bonequinhos. Nós fizemos um círculo em 20 bonequinhos, certo? Bem, uma coisa que nós devemos diferenciar é a palavra populoso e povoado, certo? Populoso é diferente de povoado. Quando eu me refiro a populoso, eu estou me referindo à população absoluta, ou seja, o número de habitantes de um país. Já quando eu falo em povoado, eu estou me referindo à população relativa, ou seja, à densidade demográfica, certo? De um país, ok? Então, atente bem para essa diferença. O termo populoso e povoado. Populoso se refere-se a um país com um elevado número absoluto de habitantes, como, por exemplo, a China e a Índia. É um país populoso. Já quando eu digo povoado, diz a respeito à relação entre a população absoluta de um território, ou seja, a densidade demográfica. A China, por exemplo, ela tem uma baixa densidade demográfica, pois apresenta grandes áreas vazias e é mais populoso, é mais um país populoso, mas irregularmente povoado, certo? Então, para diferenciar países populosos de países povoados, vejamos um exemplo. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, ó. Vou trazer esse exemplo aqui para vocês. Ó,
aqui, ó, eu tenho um país, a China, certo? O território chinês. E aqui nós temos, ó, nesta parte aqui, ó, eu tenho uma população populosa, certo? Já quando eu venho para cá, ó, a gente vê um povoado, certo? Então, menos populoso, ó, menos populoso no mesmo país. E aqui, ó, mais povoado, certo? Mais povoado, certo? Aqui eu tenho menos povoado. Então, dependendo dos números de habitantes, em que a gente viu que cada um bonequinho desse equivale a 10 milhões, eu posso dizer se ele é populoso ou povoado, certo? Aqui eu tenho, ó, Magolha, povoado. A Mônaco, aí eu tenho 3 bonequinhos em cima do outro, povoado, certo? Aqui, ó, menos populoso, certo? Vaticano, menos populoso. E aqui eu tenho, ó, mais populoso, certo? Então, esta é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Sobre densidade demográfica e sobre a população, números de população, certo? Por território, né, mundial, certo? Quando a gente analisou aqui, ó, a gente estava falando sobre o nosso território mundial, certo? Que faz parte do mundo, do nosso planeta. Então, existe alguns territórios que são mais povoados e outros que são menos povoados, certo? Então, trabalhamos sobre a densidade demográfica. Realizem a atividade. Se ficou alguma dúvida, estou disponível para vocês de 1 às 5 horas da tarde. Um beijinho para todos e até a próxima aula.